Olá, nono ano. Vamos dar sequência às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre a crise de 1929 e suas consequências aí para a economia mundial. Então vamos lá? O contexto da crise de 1929, nós devemos retornar ao fim da Primeira Guerra Mundial, onde tivemos ali a ascensão dos Estados Unidos como uma grande potência, ou como a grande potência mundial. Isso porque os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial com uma dívida de 3,7 bilhões de dólares para a Europa. E saiu da Primeira Guerra, né, no final da Primeira Guerra, os Estados Unidos, ele tinha, a Europa devia para os Estados Unidos cerca de 3 bilhões. Então ele saiu como devedor, um grande devedor, e ele entrou como um grande devedor e saiu como um grande credor. Isso porque a indústria americana, naquele período, ela era responsável por cerca de 48,8% da produção industrial de todo o mundo. Então, as indústrias americanas eram quem mais produziam para o mundo, era a reconstrução da Europa, enquanto a Europa estava ali reconstruindo seus países, né? Os Estados Unidos estavam ali enviando produtos industrializados, emprestando dinheiro também. Mas a situação nos Estados Unidos, ela ficou da seguinte forma: tivemos ali uma alta taxa de acumulação de capital e devido às grandes exportações que os Estados Unidos estavam fazendo para o mundo. Em contrapartida, tinha-se uma alta concentração de renda. O dinheiro, neste caso, estava nas mãos de pouquíssimas pessoas, tá? Mas como fazer com que esses famosos anos dourados americanos aí, né? Se o dinheiro está concentrado na mão de poucas pessoas, como fazer para chegar até as outras? Da seguinte forma: as pessoas não tinham dinheiro, elas pegavam emprestado. Então, nesse contexto, o grande povo, né, me refiro aqui, estava conseguindo comprar através da expansão do crédito, estava devendo, contraindo assim dívidas. A situação política nos Estados Unidos, ela tem tudo a ver com esse contexto econômico no qual me referi anteriormente. Era a política do liberalismo radical, né, adotada pelo Partido Republicano, onde deixava o Estado fora das questões econômicas, deixando a própria economia se regular. A economia que ditava o ritmo, o Estado não interferia. Este aí era o contexto, então, desse início aí, dos anos 20 até no final, né, do ano de 1929. Mas vamos a seguir. Os Estados Unidos, nesse boom da economia, essa efervescência da economia, tivemos aí um grande avanço no setor, por exemplo, da construção civil e também do automobilístico. Na construção civil, a construção de arranha-céus era ali um símbolo de prosperidade, né? Isso gerava emprego, se gerava emprego, as pessoas iam conseguir consumir mais, né? Eu consegui ali consumir os produtos que estavam sendo fabricados no país e se a pessoa está empregada, ela gera também uma certa autoestima de poder comprar, de poder se mostrar também, né, como se autoafirmar aí diante da sociedade. Essa imagem que nós podemos observar aqui ao lado é uma foto, né, pessoal? Seria como se fosse uma capa aí para mostrar, para exemplificar aí os trabalhadores, né, construindo os famosos arranha-céus, esses prédios enormes, altos, né? E uma situação tanto quanto perigosa aqui, né? Porque eles não estão portando aqui nenhum equipamento de proteção. Qualquer problema aqui levaria à morte de todos, né? Ia acontecer um efeito dominó. No setor da produção de automóveis, os Estados Unidos, né, a Ford chegava a produzir cerca de 23 milhões de carros
por ano. Mais uma vez, gera emprego, gera uma autoestima no mercado, né? Um alto consumo aí por parte da população, tá? E isso se deveu principalmente à introdução da linha de montagem e peças padronizadas, né? Igual carros mais baratos, né? Por exemplo, se você introduz a linha de montagem, o produto fica mais barato, o produto final fica mais barato. Isso gera o consumo, né? A produção, a famosa lei da oferta e também da procura. Isso, pessoal, esse American Way of Life, que é o estilo de vida americano, né? Substituindo aí o europeu, né? Tudo isso levou a mostrar aos Estados Unidos, a colocar os Estados Unidos como uma referência mundial, tanto no setor econômico quanto no setor da cultura. Aí tivemos aí a Hollywood surgindo, o cinema, né? Produzindo, vendendo ali as suas bilheterias, né? Ganhando muito, lucrando muito. Walt Disney, Mickey Mouse, surge também nesse contexto. O jazz, a música, né? A música que ele mostrava a cultura americana, né, para todo mundo, essa afirmação dos Estados Unidos como uma potência mundial. O voto feminino, que foi uma conquista das mulheres, mostrando as mulheres aí como tendo participação na sociedade, o estilo do cabelo, o estilo das roupas, né, mais curtas, mais justas, tá? Isso tudo aí mostrava os Estados Unidos aí, né, nos anos dourados, né, American Way of Life, esse estilo de vida americano que deveria ser propagado para o mundo. Os Estados Unidos deveria ser o exemplo a ser seguido. Afinal de contas, né, enquanto o mundo está aí, principalmente a Europa, no caso aqui, se reconstruindo, os Estados Unidos está de vento em polpa, tá? E em toda essa efervescência, esse famoso anos dourados, né, o boom da cultura americana, da economia americana, da cultura, isso levou também, pessoal, a uma contradição. Por quê? Essa prosperidade, né, esse período de glamour aí, estava presente com a exclusão do negro. O negro estava submetido à pobreza, ao preconceito e à violência. Se hoje ainda tem esses problemas do racismo nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, né? Mas o Brasil é uma outra história, né? Mas nessa época ainda era muito pior, né? Os negros não poderiam frequentar os mesmos locais que os brancos, né? Você tinha ali o papel da Ku Klux Klan, né? Que é uma facção que prega a violência contra os negros, né? De preconceito. Então esse período também, né? Não podemos esquecer que não foi tudo flores, tá? Aliás, por uma pequena parcela da população que estava ali com a concentração de renda, tá? Que tinha o mesmo dinheiro. A outra parcela tinha o dinheiro através do crédito, ou seja, estavam contraindo dívidas, e tinha ainda a situação do negro nesse contexto, tá? Então vamos lá agora para os fatores para a crise. Superprodução, pessoal, essa é a chave que define aí um dos motivos, ou o motivo principal da crise de 1929. Quando se fala em crise de 1929, temos que falar de superprodução, tá? A partir daí podemos então citar, né, os fatores que levaram. A produção dos Estados Unidos, ela seguia em um ritmo acelerado, produzia mais do que se consumia. Tá? O mercado não conseguia absorver o tanto, essa euforia da produção das empresas, das fábricas americanas nesse contexto. Outro ponto foi que a Europa, chegando já no final dos anos 20, meados para frente um pouco, ela já tinha se recuperado da destruição da Primeira Guerra. Então não precisava mais dos créditos, né, e também dos produtos americanos. Então, nesse contexto, os americanos pensavam o seguinte: não, vamos continuar produzindo, porque embora a Europa não esteja consumindo, o nosso mercado interno ele consegue consumir tudo isso. Tá? Nós somos os Estados Unidos da América, que as coisas estão dando certo e vão continuar certo. Né? Essa foi uma ilusão. Tá? Aí, com juros baixos, né, os investidores passaram a investir
na Bolsa de Valores e não nos setores produtivos. Começaram então essa questão da Bolsa de Valores, né? A questão da compra de ações. Tá? Então as pessoas compram as ações não com o objetivo de lucrar ali com a venda dos produtos da empresa. Elas compram as ações com o objetivo de lucrar com a venda dessa ação. Se a empresa se valoriza, a sua ação que você comprou com valor X, você pode vender por mais. Então esse é o objetivo aí da compra e venda de ações. Isso tem que estar ligado também ao mercado, a questão da oferta, a lei da oferta e também da procura. Mas, lembra lá no início que eu disse da alta concentração de renda que estava presente na sociedade americana? Ou seja, as pessoas comuns, né, não os ricos, eles não tinham esse dinheiro para comprar, eles não tinham esse poder aquisitivo para consumir, para absorver a produção americana que não estava indo para a Europa mais. Né? Isso ia gerar, e gerou, né, prejuízos enormes, gigantescos. Nesse contexto, o governo americano, aí começa a agir, né, a entrar na economia nesse caso, né, ele adota uma medida de protecionismo, de aumentar os impostos de produtos de fora para valorizar o mercado interno. Só que a Europa também adotou essa medida protecionista. Então a Europa queria voltar a crescer, então os produtos americanos custariam muito mais caros do que os produtos europeus, né, dentro dos seus países, né? E ao perceber a diminuição do consumo, o setor produtivo passou a investir cada vez menos. Então, para tentar compensar ali os déficits com a demissão de funcionários. Então, as empresas começaram a demitir funcionários. Se você demite funcionário, você, consequentemente, vai ter a quebra do consumo. Esse funcionário não vai ter dinheiro para pagar o aluguel, para comprar, né, produtos. Tá? E chegamos ao dia 24 de outubro de 1929, né, esse dia conhecido aí como a Quinta-feira Negra, o dia da quebra da Bolsa, né, a quebra de Wall Street, tá? E desemprego generalizado, redução salarial, muitos bancos que emprestavam dinheiro faliram por não serem pagos, diminuindo assim a oferta do crédito. Muitas pessoas que começaram a surgir falcatruas, né, ações, por exemplo, uma empresa, ela tinha ali, só um exemplo, tá, pessoal? Só para título de exemplo. Uma empresa colocava lá que estava com um lucro, um valor da empresa de 100 milhões de dólares por ano, exemplo, tá? Só a título de exemplo aqui. De lucro, 100 milhões. Então as pessoas vão comprar ações dessa empresa. Mas, na verdade, o que se tinha, né, já nesse final aqui, como as empresas não estavam vendendo e tal, era uma dívida, era um déficit de 100 milhões. Então, uma pessoa que comprava uma ação achando que era uma ação de 100 milhões, na verdade, estava de positivo, estava comprando 100 milhões de negativos ali. Tá? Então, as pessoas, quando perceberam aí, as pessoas correram para vender as ações. Então, quando você tem uma grande oferta de venda de ações, o preço tende a diminuir. Então, o prejuízo já estava dado, já estava ali concretizado, consolidado. Tá? E assim, né, isso gerou aí essa crise no mundo europeu, lembrando, tá, pessoal, e americano, que a crise de Nova York, a crise de 1929, ela é uma crise do capitalismo, tá? Lembrem-se, a União Soviética não era capitalista. Nesse contexto, o que essa crise não atingiu a União Soviética. E para exemplificar aqui, tá? Aí cabe uma explicação, né? Que nesse momento, se o socialismo adotado pela União Soviética não entrou em crise, e o mundo capitalista sim estava em crise, começou a competir-se ali e falar qual que é o melhor modelo econômico, o capitalismo ou o socialismo? Então, para conter o avanço do socialismo para o mundo, começaram a surgir os regimes totalitários, tá? Como o nazismo na Alemanha, o fascismo, né, um pouco antes na Itália, tá? O Brasil aqui, Getúlio Vargas, Salazar, Franco, enfim, esses ditadores, né, vamos melhor dizer assim, esses sistemas, era para impedir o avanço do socialismo no mundo. Se você observar a leitura do livro Mein Kampf, de Adolf Hitler, ele declara ali a guerra ao comunismo. Guerra ao comunismo.
Ah, mas alguém vai dizer, mas o partido não era nacional socialista, professor? Esse socialismo para o Hitler, segundo o livro Mein Kampf, tá, pessoal? Aí cabe nós ressaltarmos aqui, quando nós estamos falando de história, é muito importante a leitura dos livros, tá? Então, leiam o Mein Kampf, tá? E lá está, o Hitler declara puramente a sua guerra contra o avanço do socialismo, do comunismo. Porque o socialismo para o Hitler tinha um outro significado, que não era o mesmo da União Soviética, do Marx, tá? Enfim, mas isso é uma aula para as próximas, né? Quando surgiu o nazifascismo, aí nós teremos uma aula sobre isso também, tá? Então, por hoje é só, pessoal, essa é a primeira aula sobre a crise de 1929. Nós teremos uma próxima aí falando do desenrolar dessa crise e como os Estados Unidos fizeram para solucionar o problema dessa crise, né? Sair aí a partir do Roosevelt, tá? Mas esse é um assunto para uma próxima aula. Até a próxima.